Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos continuar aqui nosso recurso de revista. Vamos continuar a falar sobre recurso de revista, ok? A nossa continuação aqui para a gente poder entender melhor aqui o nosso recurso de revista. Pois bem, na aula passada nós falamos sobre o cabimento do recurso de revista, né? Falamos da linha A, B e C do artigo 896 da CLT e hoje a gente dá continuidade nesse importante recurso aqui da Justiça do Trabalho, beleza? Então vamos continuar aqui. Hoje a gente, claro, né, já falou das alíneas, como eu disse, e a gente já começa então no parágrafo 1º do recurso de revista para a gente entender. Olha só, nesse momento, a melhor coisa vai ser a gente fazer algumas leituras, até para ir explicando para vocês como é que funciona esse recurso de revista. Então, aqui no parágrafo 1º já diz que o recurso de revista dotado de efeito apenas devolutivo, então aqui continua também o efeito devolutivo do recurso de revista. Já falamos que isso representa o quê? Mesmo que você interponha recurso para a última instância da Justiça do Trabalho, a instância superior, lá para o TST, você pode cá na vara do trabalho, por exemplo, se o processo tiver iniciado lá, com uma reclamatória trabalhista, você pode já promover a execução provisória. É uma das qualidades do efeito devolutivo, tá? Então, olha só, esse recurso de revista, conforme fala, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Os tribunais regionais podem também se subdividir em turmas, em SDIs, em SDC, tá? Um exemplo só para vocês é aqui o de Minas Gerais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ele se subdivide em turmas. Nós temos 10 turmas, já falei isso. Ele tem a SDI e tem a SDC. E quando você interpõe um recurso de revista, você interpõe perante a presidência. Então, quando fala aqui que será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, você teve um recurso ordinário julgado por uma das turmas do TRT, mas você não vai interpor o recurso diante ou naquela turma, você vai dirigir o seu recurso de revista ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que é quem tem a competência. Alguns tribunais, como aqui no caso de Minas Gerais também, a atribuição para exercer o juízo de admissibilidade do recurso de revista é da vice-presidência, órgão do TRT. Mas pela lei, pela CLT, artigo 896, parágrafo 1º que a gente está vendo aqui, você vai dirigir ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Olha só, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Então aqui é o chamado juízo de admissibilidade. O que vai ser feito nesse juízo de admissibilidade? Repetindo, vai se olhar os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade do recurso. E também nós vamos ver outras situações aqui, que o recurso para ser interposto, para ser admitido, para ser aceito, ele precisa cumprir outros requisitos. Vamos falar daqui a pouquinho do parágrafo 1º-A da CLT, e aí vocês vão me entender melhor. Então, pela regra, interpõe-se o recurso de revista perante encaminha-se o recurso de revista para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Muito bem. Aí o que eu dizia, olha só, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, ou seja, é obrigação da parte. Se a parte não fizer isso aqui, o seu recurso não será conhecido, ou seja, não será admitido, não se continuará o seu processamento. Aqui, portanto, é mais um pressuposto de validade do recurso de revista. Então, o que a parte tem que fazer aqui para que o seu recurso seja conhecido? Primeiro, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, atenção para esse verbo, indicar, e aqui para que serve? O pré-questionamento. O que é pré-questionar? É discutir a matéria que deve ser feita a sua análise lá por uma das turmas do TST, quando do julgamento do recurso de revista.
Ou seja, você tem que pegar aqui a controvérsia objeto do recurso de revista. O que é isso? Nós já falamos que o recurso de revista ele serve para uniformização da jurisprudência. Então, nessa uniformização da jurisprudência, o Tribunal Superior do Trabalho vai fazer uma confrontação de teses entre determinados tribunais regionais e vai estabelecer qual daquelas teses deve ser aplicada naquele exato momento. Então, isso que é observar aqui a controvérsia objeto do recurso de revista, tá? Voltando a relembrar, eu tenho um tribunal regional que dá uma decisão em recurso ordinário, eu não concordo com aquela decisão, eu quero recorrer de revista. Por quê? Porque um outro tribunal regional, analisando aquela mesma matéria, julgou de forma diferente. E a mim me interessa aquela outra forma de julgar. Então eu trago aqui um trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nas razões, eu tenho que ir lá no acórdão proferido no meu recurso ordinário, retirar esse trecho aqui que eu quero observar para que seja feita a análise pelo TST e tenho que indicá-lo. O que é essa indicação? Meramente falar assim, está lá no acórdão, no parágrafo, tal. Não. Eu tenho que transcrevê-lo nas minhas razões. Isso aqui é indicar, tá? Então, esse verbo aqui, indicar, pressupõe que você deve transcrever nas suas razões de recurso aquele trecho que você quer que seja observado pelo TST quando do julgamento do seu recurso de revista. 2. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Então, olha só, outra vez aqui o verbo indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade. Então, indicar aqui também é formatar, é informar, é dizer de forma explícita, ou seja, você tem que discutir a sua tese, você tem que expor a sua tese pelo motivo que aquele acórdão regional esteja contrariando o quê? Um dispositivo de lei. Então, suponhamos que eu pegue uma lei número tal e eu quero que o Tribunal Superior do Trabalho analise a decisão proferida pelo TRT no julgamento daquele meu recurso ordinário. Então, eu vou indicar aqui de forma explícita e fundamentada, portanto, eu tenho que apresentar a minha fundamentação. O que é isso? Eu tenho que trazer tudo explícito, tudo determinado, tudo mencionado, tá? O que é que está contrariando aquela lei. Da mesma forma, eu vou fazer tudo isso que nós dissemos, se a contrariedade aqui for contra a súmula ou contra OJ do tribunal. Então, olha aqui, você explica aquilo que conflita com a decisão regional. Então, volta a falar, você vai pegar a decisão que o Tribunal Regional do Trabalho proferiu, que esteja conflitando com a lei federal, com a súmula do TST ou com a OJ do TST. E aí você expõe a tese dizendo que aquele julgamento não pode prevalecer por esse ou esse motivo que é a sua tese, tá? Número 3, inciso 3, expor. Aqui o verbo já está melhor. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos, presta atenção nessa palavra aqui, todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei da Constituição Federal, de súmula ou OJ, cuja contrariedade aponte. Então, eu aqui indico o trecho, eu indico a parte que está conflitando e aqui eu vou expor as minhas razões para o pedido de reforma. Eu vou dizer, a decisão não pode continuar por esse e esse motivo, tá? Então, quando eu falo aqui impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, é porque se uma tese levantada por mim para discutir o acórdão regional, se ela faltar um dos fundamentos, quer dizer que eu não estou invalidando aquela tese. Então, eu preciso
colocar. Se lá tem o fundamento A, B e C, eu tenho que explicitar uma contratese para os fundamentos A, B e C. Tá? Porque é o conjunto desses fundamentos que vão formar a tese. Então, se eu quero apresentar uma antítese, eu tenho que apresentar essa antítese colacionando ou discutindo, determinando todos esses fundamentos jurídicos, ok? E olha só, inclusive mediante demonstração analítica. O que é isso? Eu tenho que fazer uma análise daquele trecho, daquele documento, daquela lei, para que o tribunal possa entender. Olha só, de cada dispositivo de lei, se for o caso, se eu estiver recorrendo de revista para uma nova interpretação da lei ou da Constituição Federal, conforme as linhas A, B e C desse artigo 896 que nós já estudamos, de súmula ou OJ, cuja contrariedade aponte. Tá? Então, esse parágrafo 1º-A, ele é de importantíssima utilização aqui, sob pena de o seu recurso não ser admitido. Então, se você não cumprir todos esses requisitos aqui também do parágrafo 1º-A, você não terá o seu recurso de revista admitido, ok? Esse parágrafo 1º-A, a gente viu da importância dele, e a gente prossegue aqui então, falando do artigo 896 da CLT. Claro, depois desse parágrafo 1º-A, nós vamos falar do parágrafo 2º. O que diz esse parágrafo 2º aqui? Que das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiros, não caberá recurso de revista. Portanto, a regra aqui do parágrafo 2º é: nas execuções de sentença, não cabe recurso de revista. Tá? É o que está falando. Salvo uma hipótese de cabimento, quando ofender direta e literalmente norma da Constituição Federal. Então, aqui nesse ponto, a regra é: não cabe recurso de revista nas execuções, a não ser quando algum julgamento aqui proferido nessa execução, ele ofenda direta e literalmente norma da Constituição Federal, ok? Então fique atento aí, execução, a regra é essa, com essa exceção que nós acabamos de falar. Agora atenção para o seguinte, o parágrafo 3º aqui está falando sobre a uniformização de jurisprudência. Então, a partir desse parágrafo 3º, também aqui o parágrafo 4º, o parágrafo 5º, e o parágrafo 6º do artigo 896 da CLT não tratam de recurso de revista, então nós não iremos analisar nesse instante. Eles tratam de quê? Do incidente de uniformização de jurisprudência. Essa figura foi abolida lá no processo civil, o novo Código de Processo Civil de 2015, não trouxe mais o incidente de uniformização de jurisprudência, mas na CLT ele foi mantido aqui no parágrafo 3º ao 6º, tá? Uma regra disso aqui, ou afirmando essa hipótese de manutenção do incidente de uniformização de jurisprudência, você pode encontrar lá na instrução normativa número 40 do TST, a gente vai falar nela mais à frente, ok? Então, por hora, é isso. Nós trouxemos aqui para vocês mais um pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, mais algumas considerações. O recurso de revista é cabível nas execuções somente na modalidade lá do parágrafo 2º do artigo 896. E na próxima aula a gente continua falando sobre recurso de revista, ok? Obrigado a você, um grande abraço, bom estudo, tudo de bom. Tchau!